para a gente é um grande prazer de ter aqui a Amazon, né, que é uma líder no mercado de cloud, vindo aqui falar para a gente, né, e fazer a gente pensar em novas ideias. Então, com vocês, José Papo, mais uma vez obrigado pelo apoio aqui na trilha, obrigado, né, pelo apoio ao TDC. Valeu, obrigado. Obrigado, Bruno. Obrigado, Rafael, também, que não sei se está aqui, mas obrigado por chamar a gente para conversar com vocês um pouco. É um grande prazer estar aqui com vocês. E o meu foco como palestra hoje... Só lembrando que você está sendo gravado. Tá, ok. Fale também para o público lá. Perfeito. E o meu objetivo hoje é mostrar para vocês não o que é o básico, né? Normalmente, todo mundo acaba entrando muito no que é o básico. Vamos criar um servidor virtual, ou vamos subir uma aplicação, como fazer isso. Eu quero mostrar para vocês aqueles detalhes que eu acho que são diferenciais, competitivos, quando você, por exemplo, utiliza esse ecossistema ou essa infraestrutura da Amazon. O que ela te dá de benefícios adicionais, o que a gente chama de camadas de alto nível, que para o começo talvez vocês não vão precisar. Algumas coisas sim. O primeiro serviço que eu vou mostrar para vocês é o serviço que eu acho que todo mundo tem que começar usando a partir dele. Mas os outros são especialmente importantes quando você começa a crescer a sua infraestrutura na nuvem. Por exemplo, imagina a Netflix. A Netflix ela roda 100% dos seus servidores da sua infraestrutura de nuvem na Amazon. Ela tem, em média, entre 10 a 20 mil servidores. Olha isso, 10 a 20 mil servidores rodando na nuvem a um determinado momento, né? Quer dizer, normalmente no fim de semana bate a 20 mil, às vezes pode subir até mais, e pode cair até 10 mil. Isso foi um depoimento que o Adrian Cockcroft, que é o arquiteto-chefe da Netflix, falou. Você imagina a complexidade que seria para você gerenciar isso. São milhares de servidores sem ferramentas, sem automação. É impossível. Eu acho que esse é o ponto que eu vou mostrar para vocês. Como gerenciar esses ativos, essa infraestrutura na nuvem, de uma forma mais simples e até, inclusive, mostrar para vocês que vocês podem, sim, começar com uma aplicação simples na nuvem, sem muita complexidade na Amazon, usando como se fosse uma plataforma como serviço, um Platform as a Service. E eu vou mostrar isso para vocês durante a apresentação. Então, só lembrando, a minha apresentação é sobre a nuvem da Amazon. Tá? Eu vou mostrar para vocês recursos que existem. Esses 3 recursos que eu vou mostrar para vocês são 3 soluções ou 3 ferramentas. Elas existem dentro da nuvem da Amazon de forma gratuita. Então, na verdade, você não paga por esses recursos de gestão. Você paga pelos recursos que ele cria por baixo, né? Então, o que é legal é que esses recursos eles são gratuitos para você que já é cliente da Amazon, que vai virar cliente, né? Que é basicamente entrando e começando, né? Então, a gente está falando da nuvem da Amazon. Só para relembrar, né? Não gosto de ficar detalhando muito essa parte, é só para relembrar alguns detalhes, para não o básico, né? Lembrando que o básico a gente hoje tem data centers em vários lugares do mundo, inclusive no Brasil. Então, quem tem, às vezes, um receio, puxa, eu vou colocar meus dados nos Estados Unidos ou na Europa, não. A gente tem data centers no Brasil, toda essa infraestrutura de nuvem que você pode usar em qualquer lugar do mundo, você tem a mesma infraestrutura de nuvem da Amazon disponível também no Brasil. E é simplesmente você mudar. Vou até colocar aqui, às vezes eu vou mostrar para vocês, parar e mostrar, porque fica mais fácil. Tá? É simplesmente vir aqui e mudar no painel. Você entra num serviço, vou entrar em qualquer serviço aqui, vou entrar no EC2, você muda o painel, aqui, ó. Basicamente, você vem aqui e fala qual região que você quer usar. E aí tem aqui, ó, South America, São Paulo. Os data centers estão em São Paulo, inclusive. Não é um só, são 2 data centers. Tá? Vocês vão encontrar essa informação aqui embaixo. Ó. Se vocês descerem aqui, vocês vão visualizar os data centers que estão em São Paulo. Então, aqui ó, tem as zonas... Aqui é Estados Unidos, né? Mas você pode visualizar aqui, ó, nos Estados Unidos tem 4 data centers disponíveis. Em São Paulo, se você entrar em São Paulo, vocês vão encontrar os 2 atuais data centers disponíveis. Normalmente são 2, algumas regiões que são as maiores, tem 4, podem ter 5, vai crescendo conforme a demanda vai surgindo, a gente vai criando mais zonas de disponibilidade, que são esses espaços aqui. Tá? Então, só para relembrar isso, eu acho que é importante quando a gente fala em, às vezes, segurança, em questão de localização de dados, a legislação relativa a isso, Brasil. Né? Vocês estão dentro do Brasil, seguindo as normas da legislação brasileira, são data centers que estão no Brasil com uma entidade brasileira. Tá? A entidade Amazon no Brasil é brasileira. Tá?
Outro ponto importante, que eu sempre costumo falar, e é interessante, normalmente quando a pessoa entra a primeira vez na nuvem da Amazon, ela toma um susto, né? Ela encontra uma pancada de soluções. Vocês vão ver aqui, né? Só para lembrar, você entra na nuvem, o primeiro painel que vai entrar para vocês é esse aqui, ó, que é o painel de início. Olha só a quantidade de coisa, né? Meu Deus, né? Eu só quero um servidor na nuvem, eu só quero subir uma aplicação. Onde eu começo? Mas tudo isso que foi criado aqui, é importante vocês saberem que tem um motivo. Cada um desses elementos, dessas soluções, tem um objetivo. A gente vai falar especificamente de 3 delas, mas é importante saber que cada uma tem um objetivo e normalmente é para facilitar o trabalho de vocês. Alguns são serviços de alto nível, outros são serviços de deploy, outros são serviços de e-mail. Por exemplo, o Amazon SS, e-mail, é que chama Simple Email Service, que está aqui em cima. Esse aqui, por exemplo, é um serviço que dispara e-mail. Você não precisa ter um servidor para fazer, por exemplo, e-mail marketing. Você não precisa fazer isso. A Amazon te fornece uma API ou o SMTP. Você pode usar até a API do Java para mandar através de SMTP e-mails para um monte de gente. E esse serviço, você só paga pelo uso. Você paga, sei lá, eu quero mandar... O custo dele, para vocês terem uma ideia, só para ter uma ideia, é 10 centavos por 10 mil e-mails. 10 centavos, 10 mil e-mails. É isso. Então, o legal desse serviço é que você não precisa ficar configurando nada. Então, às vezes, o pessoal tem que tomar cuidado quando vocês ouvem, mas na Amazon eu só consigo criar servidor, não tem, é muito complexo. Não, pelo contrário, tem muitos serviços, eu vou mostrar um outro, que é para vocês fazerem deploy de aplicação, que são extremamente fáceis para você começar. Fáceis e baratos. Esse é o ponto-chave na nuvem, né? Tem que ser fácil e barato. Então, a gente tem para vários gostos, né? Desde o cara que quer mexer lá no detalhe, né? Configurar as complexidades, e o pessoal de infra, às vezes, quer entrar no detalhe, saber qual é o servidor, a localização, até ferramentas para developers, para desenvolvedores, que o cara sobe, dá um clique, dá um deploy de uma aplicação, é um zip, sobe o zip, subiu o zip e já está funcionando, né? Tem para todos os gostos. Tá? Então, esse é importante citar, e por isso que se você pegar esse slide aqui, esse modelo de referência da Amazon, ele se reflete lá na console. Tá? Então, vocês vão ver esses serviços. Tem a infraestrutura, os serviços de rede, computação, storage, database, serviços de aplicação. A gente vai falar muito desses aqui, ó, serviços de aplicação e serviços de deploy e gestão. Deploy and management, que fica uma camada em cima, tá vendo? É a camada superior. Então, ó, essa é a console. A gente vai falar especificamente desses 3 serviços aqui, ó, CloudFormation, Elastic Beanstalk e Opsworks. E a gente vai falar eles dentro de um contexto, do porquê. Por que você usaria um desses serviços? Tá? E essa é a pergunta que eles respondem. Né? Esse é o objetivo que eles atendem. Como eu facilito o deploy de aplicações na nuvem, né? E fazer controle disso, e ambientes, vários ambientes diferentes, develop, dev, teste e produção. Então, são ferramentas que ajudam você nesse processo de criar ambientes rapidamente, fazer deploy da aplicação nesses ambientes e undeploy, né, se você precisar tirar também. Né? Então, é esse tipo de solução que ele facilita. E o que é legal é que ele facilita num sentido amplo, com poucos servidores ou com milhares de servidores. Né? Então, esse é um ponto-chave. São ferramentas para gerenciar ativos. Quando a gente fala gestão de ativos na nuvem, a gente está falando de gestão de servidores, gestão de recursos, coisas que você vai ter quando você vai usar a nuvem. Tá? Então, esse nível de gestão que você pode ter. Você pode começar desde uma coisa assim simples. Olha, eu só quero minha aplicação funcionando na nuvem, não quero ter mais nada, eu só quero pegar uma aplicação, sei lá, um WAR, se for Java, um zip com todo o meu código PHP ou Ruby, e eu quero fazer um deploy na nuvem. Né? Só isso. Tem solução? Tem. A Amazon tem solução para isso que eu vou mostrar para vocês. A outro lado é o contrário. Não, eu quero ter um controle bem detalhado, declarativo, de ajuste fino. Eu quero ter várias restrições, eu quero controlar quem pode acessar esses recursos, que normalmente é o cara de infra, né? É o pessoal que quer ter o controle, segurança, complexidade. Então, a gente também tem ferramentas para esse pessoal utilizar. Então, esse que é o ponto. Então, nesse nível, entre simples até o controle mais detalhado, a gente basicamente tem 3 soluções para ajudar. No simples, é o Elastic Beanstalk, que é eu quero minha aplicação funcionando. Essa aqui é o sonho, é o desejo normalmente de todos os desenvolvedores. Eu só quero minha aplicação funcionando, não quero me preocupar com os servidores por trás, não quero ter trabalho de mexer nesses servidores, de configurar Linux, não quero saber disso. Né? Não quero saber de configurar Windows, eu quero só implantar minha aplicação.
E aí a gente tem uma intermediária, que é o que a gente chama de Opsworks, que a gente vai explicar em mais detalhes o que é, mas é uma solução bem focada em DevOps e em soluções relacionadas a Chef, que é uma ferramenta de gestão de configuração de ativos na nuvem, que a gente criou exatamente para quem quer ter um pouquinho mais de controle do que o Elastic Beanstalk. E o CloudFormation, que é o último, que é o mais robusto, que é basicamente você criar scripts com toda a sua stack de solução para você criar na nuvem. Então, a gente vai falar sobre cada um deles. Mais uma vez, isso aqui é o que a gente mostra, o que é legal de você usar essas possíveis soluções. Se você quer uma coisa simples, Elastic Beanstalk, apps na web made easy, né? Deploy, mandou o zip para a Amazon, ele faz o deploy, em minutos você tem a sua aplicação rodando. É minutos, tá, pessoal? Você não precisa configurar servidor, não precisa fazer nada disso. Você vai lá, são 3 cliques, está funcionando no ar. Aí, até o lado que você quer ter um controle detalhado. Eu quero configurar o auto-scaling, eu quero configurar a escalabilidade automática, eu quero fazer isso via linha de comando. Você também pode. A gente tem até o nível de controle que a gente chama de do it yourself, né? Faça tudo você mesmo. Então, a gente tem desde as ferramentas que facilitam, que são os serviços de alto nível, até as ferramentas que são mais detalhadas. Vamos começar, então, pela mais simples, né? Pela Elastic Beanstalk, que simples não no sentido de simplista, né? Simples no sentido de ajuda, facilita a vida dos desenvolvedores. Essa ferramenta aqui, por exemplo, tem uma empresa aqui no Brasil chamada Vtex, já é uma das maiores clientes da Amazon, ela cria uma plataforma de e-commerce para clientes dela, ela roda tudo na nuvem da Amazon, e eles são um dos maiores usuários de Elastic Beanstalk do mundo. Né? Por quê? Porque eles usam o Elastic Beanstalk para fazer todos os testes, todo ambiente de dev, de teste, eles usam um Beanstalk, porque é tão simples de usar, é basicamente pegar uma aplicação, subir na nuvem e tchau, tchau e benção, está funcionando, que é muito mais rápido. Né? Então, o que o Elastic Beanstalk faz? Basicamente, ele versiona aplicações, ele já tem um ambiente, né? Ele roda, olha só, ele roda várias das principais plataformas de mercado já. Você não precisa se preocupar. Eu quero rodar aplicação .NET? A gente tem para você rodar .NET. Eu quero rodar PHP? Já tem. Java tem. Python, Ruby, Node.js. Todas essas estão disponíveis no Elastic Beanstalk. Quer dizer, quando você entra no painel do Beanstalk, você vai encontrar essas 6 opções para você utilizar. Se não tiver aqui essa opção, aí você tem que usar um servidor, talvez utilizar baseado num servidor e subir um servidor com a aplicação que você precisa. Mas, eu quero usar Ruby on Rails, você consegue usar. Quero usar Sinatra, né, que é do Ruby também. Quero usar aplicação Python, tem várias diferentes, você pode usar todas. Todas elas estão disponíveis. PHP, eu quero usar o Symfony, né? Pode usar. Quero usar o ASP.NET, MVC, com .NET, pode usar também. O legal dessa solução é isso. Você tem essas opções, olha só, aqui mostra o painel, tá? Aqui é o painel de controle com as opções, as opções para Java, para servidor Windows, tem até já o Windows Server 2012 disponível, com IS8, Node.js, PHP, Python, Ruby, você pode até customizar o seu ambiente, se quiser. Tá? Então é assim, é bem simples. Clicou, Start, e ele configura. E basicamente você vai subir um pacote de aplicação, né, de algum formato específico. E aí o que ele faz? Por baixo dos panos, eu não vou entrar em detalhes, mas ele cria para você todo o ambiente. Por baixo dos panos, ele configura, para quem conhece a Amazon, ele configura o recurso de auto-scaling automaticamente, ele conecta no DNS, ele cria um balanceador de carga, ele faz tudo isso para você de forma automática. Você não precisa se preocupar com isso. Tá? Se você quiser, você se preocupa, mas ele cria automaticamente. Tá? Mais uma vez, é uma plataforma como serviço. É um Platform as a Service diretamente na Amazon. Provavelmente vocês já conhecem por exemplo, o Heroku. Quem conhece o Heroku aqui? O Engineered. São plataformas como serviço. Inclusive, eles rodam na nuvem da Amazon. Né? Eles são plataformas como serviço que rodam na nuvem da Amazon. Isso aqui é uma plataforma como serviço da Amazon. Então, ao invés de você usar um terceiro, você pode usar diretamente na nuvem da Amazon. É claro que vocês imaginam que aí o preço é diferente, né? O preço é mais baixo, porque você está usando diretamente. Né? Essa é uma das vantagens de usar esse serviço. E os dados? Os dados podem estar no banco de dados. Você pode usar o Amazon RDS, que é o banco de dados relacional como serviço. Você pode usar o DynamoDB, que é um banco NoSQL. Pode usar RIAC, MongoDB, o que você quiser. O que é legal desse serviço é que é uma aplicação como outra qualquer. Você pode, inclusive, testar localmente no seu notebook, fazer tudo bonitinho e sobe na nuvem e acabou.
Esse é um diferencial também. Tem muitas aplicações que você tem que fazer customização. Você tem que mexer nela para usar uma API específica de um fornecedor. Na Amazon, não. Você pode usar as APIs do Java ou do PHP, aquelas que você já conhece, e aí você não fica preso, né? Às vezes tem esse outro medo, né? Eu vou ficar preso ao fornecedor. O Beanstalk, não. Ele roda aplicações exatamente... A única diferença é que a gente automatiza para você o deploy. Tá? E aí, como você cria uma app? Como qualquer outra, né? Como eu falei para vocês. Então, basicamente, você sobe um arquivo. Eu vou mostrar para vocês depois, mas olha aqui. Ó. Opa, passou rápido. Basicamente, você pode subir um arquivo zip. Normalmente, se for um PHP, um Ruby on Rails. Se for Java, é o WAR. Você sobe o próprio WAR. Se for da Microsoft, você só empacota com o Web Deploy Package para subir ele. Quer dizer, você vem aqui na console, mais uma vez. Você vem na console, eu vou mostrar para vocês que complexo que é você criar. Eu não vou criar, mas eu vou chegar até o nível. Vou entrar no Elastic Beanstalk. Né? Aqui é a tela que você vê quando você não tem nenhuma aplicação ainda naquela região. Eu apaguei a que eu tinha, ó, em São Paulo. Mas eu tenho algumas prontas aqui. Ó. Eu tenho prontas nos Estados Unidos, em um Assist. Eu tenho uma em Java e uma em .NET, inclusive. Ó. Essa é a Java e essa MVC Application 1 é uma aplicação .NET. Bem simples, essa que eu criei aqui. E aí eu tenho o ambiente. Está vendo que ele já me dá a URL aqui? Ó? Essa aqui é a URL do meu serviço já. Ele já dá a URL do meu serviço. Se eu quiser criar uma nova aplicação, criar um novo ambiente, eu posso também. Eu posso criar uma nova aplicação do zero. Eu dou o nome da aplicação, descrição, faço upload, está vendo? Upload your existing application. Você dá um upload. Você pega um arquivo que está no seu notebook local e dá um upload. É isso. É simplesmente assim. Você pode usar também ferramentas, assim como as outras plataformas com serviço têm, você pode usar Git para fazer Git push direto para a Amazon. Aí ele manda só as alterações, não precisa ser só por zip. Né? O zip é o mais fácil. Eu quero começar, minha aplicação está pronta, eu só quero empacotar e mandar. Né? Eu quero ter isso logo na nuvem, em produção. Você faz isso aqui. Né? Eu tenho aqui até uma aplicação, eu tenho uma aplicação, aí eu fiz uma outra aqui em Sydney. Resolvi testar o data center da Austrália. E aí eu coloquei uma aplicação em Sydney aqui. Ó. Essa aqui é uma aplicação PHP que eu fiquei testando porque eu queria aprender... Alguém conhece o Twitter Bootstrap? Agora eu me sinto um designer, cara. Agora eu posso fazer a aplicação. É legal, adorei o Bootstrap. Que eu sou muito ruim de design web. Mas com o Bootstrap, olha só, eu consigo fazer uma aplicação bonita, cara. Você pega um template meio que pronto, você vai mexendo, olha só, tem botão, tem... Né? Bootstrap é fenomenal aqui. Tem drop-down. E aqui é uma aplicação PHP, tá? Se eu quiser clicar aqui, ó, ver a informação do PHP, ele mostra, tá vendo que isso aqui é um servidor PHP que roda na Amazon. Eu só subi, eu fiz um zip com o meu código está na minha máquina local, eu fiz um zipão, subi, funcionou. Né? É muito fácil. Tá vendo que nota aqui a URL dele, ó. testbootpapo1.elasticbeanstalk.com. Essa é a URL que ele te dá. É claro que depois você pode apontar o seu domínio, né? O seu DNS, o seu domínio, né? Sei lá, josepapo.com.br, você pode apontar para cá e aí você resolve esse nome aqui. Mas, ok, em minutos você tem uma aplicação rodando. Sem preocupação, sem complexidade, subiu, funcionou, rodou, aplicações web, óbvio. Né? Aqui a gente está falando em aplicações web, que é, vamos ser sinceros, né, a maior parte do mercado hoje. Se não for web, você usa o servidor virtual direto e pode instalar e configurar lá. Né? Então, isso aqui é um recurso. Eu costumo dizer, o legal do Beanstalk é esse, o recurso que facilita muito. Aí vocês podem me perguntar, legal, mas como que ele configura a escalabilidade automática? Uma das coisas que a nuvem tem que ter, para ser nuvem, tem que ter uma escalabilidade automática. Para você não ter que ficar configurando na mão, né, manualmente, tudo isso. Olha a complexidade que é você configurar isso no Elastic Beanstalk. Né? Você vem aqui, ó, editar configurações, tá vendo? Edit Configuration. Eu clico aqui embaixo. Ele vai abrir a janela de configurações, assim que a internet ajudar. Né? Abriu a janela de configurações. Notem que aqui eu posso configurar todas as minhas operações. Ó. Se eu quiser mudar o tamanho do servidor que eu estou usando, eu comecei com um micro, mas eu posso alterar aqui para um servidor maior, se eu quiser, o tamanho que eu quiser. Ou então eu posso configurar aqui. Ó. Notem essa aba aqui, ó, Auto Scaling. Né? Menuzinho, aba Auto Scaling, eu clico em Auto Scaling, olha só, está aqui. Ó. Eu defino aqui qual é o mínimo de número de instâncias que eu quero ter. No caso aqui está uma só. E o máximo. Se eu quiser, eu posso vir aqui e configurar diferente. Eu posso vir aqui e falar assim, eu quero 2 no mínimo. Por que 2 é legal?
Por que a gente, às vezes, recomenda duas? O legal de você ter duas instâncias é que, quando você define as duas, como duas, e aqui embaixo você fala assim, olha só, pode colocar em qualquer zona de disponibilidade, o que ele vai fazer? Ele balanceia para você já essa solução. Ele vai colocar uma instância em um data center e a outra instância no outro data center. Se um data center inteiro cair, o outro continua funcionando, a sua aplicação funciona. Por quê? Porque tem um balanceador de carga que sabe verificar isso para você. Então, mesmo que aconteça um desastre, caia um data center inteiro, o outro continua funcionando. Então, isso aqui é legal fazer. Você colocar, por exemplo, duas. Ó. Vou colocar duas aqui, mudo para 8 aqui, ó. Máximo de 8. Você pode configurar também que tipo de trigger que você vai fazer. Como que você vai fazer para escalar automaticamente? Normalmente o pessoal usa muito por CPU. Se a CPU ficar, sei lá, durante 70% do tempo em uma máquina, mais que 70% durante mais de 5 minutos, dispara um novo servidor, cria um novo servidor para atender a demanda. É assim que funciona. Mas você pode definir essas triggers aqui, ó. Tem um monte, ó, por latência, por disco, por rede, né, por host count, etc. Né? Vou deixar no default aqui e vou dar um apply changes, tá? Para fazer essa alteração. O que ele vai fazer? Ele vai só de fazer isso, ele já vai criar para mim uma nova instância. Porque antes eu tinha um mínimo, agora eu tenho duas no mínimo, certo? Como eu tenho duas, ele vai ter que criar uma nova para atender essa solução. Então, se eu for aqui, se eu quiser ver, ó, eu queria ver esse servidor. Normalmente o developer não quer nem saber, né? Mas se você quiser ver o servidor, você pode. Ó, você vem aqui em EC2, você vai ver o servidor sendo criado em instâncias, tá? Em running instances. Deixa ele carregar. A internet caiu, que beleza. Voltou. Então, ele está mostrando aqui as instâncias que eu tenho, e aí ele vai mostrar. Olha só, pending, está vendo? Isso aqui é a nova instância que ele está criando. Só de eu mudar de 1 para 2, ele começou a criar um novo servidor aqui. Ó. Ele já começou a criar um novo servidor. Então, agora eu tenho, no mínimo, duas, e se alguém começar a acessar muito, né, muita gente acessar esse site, e ele vê que está criando, ele começa a criar mais uma, mais duas, até no máximo de 8. Esse também é um ponto crítico. Às vezes as pessoas falam, puxa, na nuvem eu não vou ter controle, né? E agora, se tiver muita gente entrando, na verdade é um problema bom, né? Se tiver muita gente entrando, você está vendendo mais, né? Mas você pode colocar um limite. Você fala assim, eu quero no máximo 8, que aí mais que 8 eu não vou pagar. Tá? E aí o legal é que esse trigger para escalar para cima também serve para baixo. Se algum servidor tiver a 30% de uso, você pode configurar ele para ele automaticamente desligando esses servidores. É assim que funciona na nuvem. Né? Assim que funciona o auto-scaling. Né? E, mais uma vez, isso aqui é o auto-scaling através de configuração automática. Né? Olha só, já está rodando já. Em alguns segundos, pessoal. Segundos você tem o servidor funcionando. Perguntas posso fazer depois? Então, isso aqui, só para mostrar para vocês o exemplo de como funciona o Elastic Beanstalk. Ele tem muito mais coisas legais também que eu gosto nesse serviço. E por isso que eu recomendo sempre para quem está iniciando e para as startups também. Uma outra coisa legal desse serviço, que é o Elastic Beanstalk, é que você pode também, a partir desse ambiente, né, do Beanstalk, você controla até as versões. Ó. Cada versão nova que eu subir ou eu mudar, ele coloca aqui, ó, ele vai armazenando os zips. Ó. Esses são os zips que eu fui jogando. Eu fui mandando por zip, em vez de usar o Git, eu queria usar o zip para testar. Então, a cada versão nova que eu faço deploy, ele guarda para mim anterior. Olha só, ele já tem um controle de versão interno também. Então, se eu quiser... Imagina que, putz, deu um problema na minha versão 4, eu não quero usar ela, eu quero usar 3. Você pode vir aqui e falar deploy version nessa versão 3. Olha só, ele vai dar um deploy da versão anterior nesse ambiente. Olha que legal. Está pronto aí. É só isso. Olha como é simples. Quer dizer, mais um recurso que é muito legal, que se você usar só os servidores, você teria que criar tudo isso. Né? Você teria que criar um ambiente de integração contínua. Né? Então, claro que você pode usar o ambiente de integração contínua integrado com o Beanstalk. Tem muita gente que faz isso também. Tem ferramentas que já estão prontas com plugins para Elastic Beanstalk. Até plugins de Maven, por exemplo, né? Ou Ant, que você pode usar. Mas o que é legal é que você pode controlar isso se você quiser começar logo. E se não quiser ter muita complicação, se é uma startup, não quero ficar criando milhões de ambientes antes de ter a necessidade. Né? Agilidade é isso também, pessoal. A gente faz alguma coisa somente quando precisa.
né? Se a gente não precisa, né, tem que ser enxuto, né? Então, quando você estiver escalando, aí você começa a ter mais ambientes. Quando não, você pode fazer tudo isso aqui, ó, na mão. Ó. Você controla aqui, a escalabilidade automática está pronta e tranquilo, certo? Tudo bem? Então, isso aqui é o Elastic Beanstalk que a gente falou, mostrei com exemplos, ainda bem que a internet está até funcionando bem. Aqui tem algumas telas, mas eu vou passar. Outra coisa legal do Beanstalk, você pode usar a linha de comando para ele. Então, existem linhas de comando, como no Heroku. Eu gosto de falar do Heroku e do Engineer, primeiro que eles não são concorrentes da Amazon, eles são clientes, então eu posso falar. Né? Então, mas é porque é parecido. Né? O Heroku tem também comandos, né, para você dar um init no ambiente, para você dar um start-stop, para dar um update. A mesma coisa a gente tem também, aqui diretamente no Elastic Beanstalk. Linha de comando e, claro, Eclipse. Né? Pelo Eclipse, a integração com o Eclipse, a gente tem um plugin para o Eclipse que você pode usar para fazer deploy de aplicação de Java diretamente do Eclipse. Você não precisa nem sair do ambiente de desenvolvimento que você tem. Você usa a ideia do Eclipse, a gente já tem vários recursos aí disponíveis em plugins. Ó. Aqui eu estou mostrando como que é. Então, em vez, por exemplo, de você dar um deploy num Tomcat local na sua máquina, você dá um deploy direto no ambiente Beanstalk que está lá na nuvem. Olha que legal. Né? A mesma coisa, aí vocês podem falar... não tem. E para .NET também tem, cara. A gente tem integração com o Visual Studio também. Né? Então, a gente tem um plugin que você pode usar. Se você é um desenvolvedor .NET, você pode usar o Visual Studio e a gente tem um plugin para publicar diretamente no Beanstalk. E aí você vai ver o ambiente seu, você consegue ver todo o ambiente dentro do próprio Visual Studio. Tá? Isso também é outro benefício quando a gente usa... o que eu acho legal também, porque antes de entrar na Amazon, eu já usava a Amazon. Né? O que eu acho legal é essa flexibilidade que a Amazon tem. Ela não tem restrição quanto a tecnologias. A gente é parceiro de todo mundo, da Oracle, da Microsoft, da IBM, né? da Red Hat, a gente tem Linux da Red Hat, tem SUSE. Então, o legal é que você pode usar qualquer um deles e a gente suporta todos. Né? Isso acho que é um dos grandes ênfases, que é uma grande força, né, que esse ambiente híbrido que a Amazon oferece. Ela não está presa a nenhum fornecedor. Ela é parceira com todo mundo. Né? Então, e aqui, ó, e mais o push. Ó. O comando é git aws.push. Se você quiser usar o git, você pode usar o git para fazer um push só das alterações. Então, ele só manda o delta, né, do seu código alterado. Tá? Bom, a configuração a gente já mostrou para vocês. E você pode ter acesso completo a esse ambiente. Ok? Então, a gente falou do Beanstalk. Já falamos do Beanstalk, que eu acho que, mais uma vez, é o que eu recomendo para quem está começando. Elastic Beanstalk com Amazon RDS, que é o banco de dados relacional como serviço que você cria. Eu não vou mostrar ele aqui, que não é o foco da palestra, mas é um banco relacional que você cria em minutos. Pode ser MySQL, SQL Server ou Oracle. Tá? Você pode criar outros bancos de dados também, mas esses você cria como serviço. Né? Você pode vir, inclusive, eu vou mostrar só para vocês, porque ele está integrado com o Beanstalk. Ó. O que é legal é que você integra ele com o Elastic Beanstalk. Então, olha só, eu vou pegar esse teste Bootpapo 1 aqui, ele não tem um banco de dados ainda, não criei, mas eu poderia ter criado. Eu posso vir aqui em editar configuração e falar assim, olha, agora eu quero ter um banco de dados relacional associado a esse projeto. Eu posso vir aqui ó, nessa aba Database e falar assim, ó, eu quero que você crie para mim um banco de dados RDS. Basicamente, você tem que preencher isso aqui, ó, qual o tamanho do banco que eu quero um large, quero que ele tenha 50 GB de espaço. É só isso, pessoal. É aqui, ó, é um formulário que você preenche. Preencher o formulário, você vai aqui embaixo, dá OK, né? Quando você der OK, eu não vou dar o OK, claro, para não gastar mais recursos, mas eu poderia dar o OK aqui, e ele vai criar para mim esse banco de dados relacional, para você usar. Né? E esse banco de dados relacional é um banco de dados relacional igualzinho ao que você teria num data center normal. Tá? Igualzinho. Ele não é mexido, né? Digamos assim. Mais uma vez, você não precisa mudar o código, e isso é uma coisa que a Amazon acha importante. Né? Você não precisa mudar o código de acesso ao seu banco de dados para usar as aplicações da Amazon. Né? Os bancos de dados são bancos de dados que vocês estão acostumados a usar no seu dia a dia. Tá? É MySQL, Oracle, SQL Server, etc. Tá? Então, vamos agora entrar num pouco mais avançado. Né?
Agora a gente vai falar do CloudFormation, que é o outro extremo, né? O CloudFormation é o outro extremo, é para o pessoal que quer ter muito controle, quer ter tudo configurado, né? Todos os dados funcionando. O que é legal do CloudFormation é que ele basicamente é um framework que gera qualquer um desses serviços, todos. Ele controla basicamente todos os principais serviços que você pode encontrar na nuvem da Amazon, DNS, CDN, tudo, né? Storage, etc. O que é legal é que você cria ele como um template. É um template JSON. O JSON é o formato, né, o padrão é JSON, um arquivo que você cria, então é basicamente um script. Olha que louco. Isso eu acho que é importante vocês entenderem, pessoal. Olha que loucura, isso que é nuvem. A nuvem é você poder programar o seu data center. Então, pensem nessa frase, programar o seu data center. Você programa o seu data center quando você usa a solução de nuvem nesse nível aqui, né, que a gente está falando que é o nível, por exemplo, que a Amazon tem de serviço. Então, você pode criar um script que você dá um clique num botão na nuvem, você sobe o arquivo que tem esse script e ele automaticamente cria para você toda a estrutura, toda a infra de máquinas que você precisa para fazer uma determinada operação. Por exemplo, quero agora, estou aumentando o meu parque, eu preciso fazer, nossa, minha empresa vai subir uma nova, está expandindo, vai para os Estados Unidos. Eu já tenho a minha estrutura na Amazon, na América do Sul, já usando o CloudFormation. Você pega o mesmo script, manda lá para os Estados Unidos e fala, cria toda essa estrutura agora nos Estados Unidos. Minutos, né? Isso que é automação de data center, né? É basicamente você dá um clique e ele cria para você todos os recursos que você precisa. Banco de dados, servidor de aplicação, tudo isso pronto, né? Então, olha só, basicamente, você pode inclusive passar parâmetros para esse arquivo. Eu quero colocar uma descrição só para saber que solução que ela é. Você define os recursos que você vai criar. Por exemplo, aqui ele está criando uma instância de banco de dados do RDS. É um banco de dados relacional, né? Olha o tamanho. Ele fala aqui, eu quero que ele tenha 5 GB, que é o storage, ele seja o tamanho small, o engine dele é o MySQL, versão 5.5. Olha como é fácil, né? Ele já tem um padrãozinho. Você pode usar os templates, tem vários exemplos prontos na nuvem da Amazon, a gente tem vários tutoriais. Você pega o template e usa. Então, olha, esse pedacinho de script vai criar um banco de dados relacional programaticamente, né? Esse que é o ponto, mais uma vez. A grande sacada de usar a nuvem é porque ela é toda cheia de APIs, né? Você pode usar essas APIs para criar essas programações. Aí, olha só, você pode, inclusive, configurar o que vai dentro da instância, do servidor. Eu quero instalar aqui, por exemplo, ele está instalando o MySQL, o PHP e o servidor Apache. Então, eu estou pedindo para ele fazer essa configuração diretamente num arquivo de configuração. É um script, num arquivo de configuração. Então, eu acho que é importante vocês perceberem o impacto que isso gera em termos de benefícios, né? Quando você pode fazer isso. Então, é um template. O legal é que você tem uma definição procedural dentro de um template de todo esse stack de soluções. Quem usa bastante isso é a NASA. Vocês viram um robozinho de Marte, né? Foi para a Lua, eles fizeram um streaming de vídeo. Tudo isso foi feito através da infra de nuvem da Amazon. E eles usavam esses scripts. Eles criaram um template com um stack que basicamente tinha um balanceador de carga na frente, tinha mais ou menos cada stack desse, né? Tinha 100 servidores Nginx para fazer cache de todos esses recursos, e para a aplicação eles colocaram mais 2 ou 3 servidores Nginx, né? Era isso, esse era o stack. Só que o que eles faziam? Porra, tá bombando de gente, cara. Começou a entrar 5 milhões de pessoas acessando esse negócio, vai estourar. Eles começavam a criar mais, né? O cara dá mais um clique, cria mais um ambiente, cria mais um. Só que ele dá um clique e cria um ambiente com 120 servidores a mais, né? Dá mais um clique e cria um outro ambiente com mais 120 servidores. Olha a diferença que é quando você tem esse modelo de nuvem. Exatamente o que você pode escalar de forma automática com simples configurações, ou até não só automático, como com cliques, né? Você vai dando um clique e vai criando esses ambientes conforme o rollout vai sendo feito. Então, isso é o que facilita esse processo. Claro que eles poderiam ter usado o Beanstalk para fazer isso também, né? Mas eles preferiram usar, como a NASA é um pouquinho mais... preza muito mais a questão de segurança, eles queriam ter o detalhe exato do que eles estavam fazendo, né? Então eles criaram um script para isso, para instalar até softwares específicos de criptografia e etc, que eles queriam. Essa é a diferença, né? Imagina que você está na sua empresa, não, mas na minha empresa eu quero instalar um software dentro do servidor Linux que não está no Beanstalk, né? Então essa é a diferença. Se você não tem essa restrição,
usa o Beanstalk. Se você começa a ter restrições, mas tem que ter um software aqui na minha empresa que precisa ser instalado no servidor, que é onde eu controlo e gerencio esse servidor. Beleza, começa a usar outros tipos de soluções. Essa que é a flexibilidade também que a nuvem pode te dar. Né? Então, a gente falou do CloudFormation. Falar rapidinho do OpsWorks também. O OpsWorks é uma solução intermediária. É uma coisa que está agora bastante em moda se falar. Uma forma de você gerenciar a infraestrutura agora, tanto dentro do seu data center como na nuvem, é usar ferramentas que a gente chama de ferramentas de gestão de configuração. Alguém já ouviu falar? Chef e Puppet. Chef e Puppet são ferramentas que quem trabalha na área de infra e agora também os desenvolvedores estão cada vez sabendo mais. Por quê? Porque também é uma ferramenta que auxilia você, através de scripts, a configurar os servidores. Só que elas são ferramentas open source. Né? Então, você pode usar elas dentro do seu data center, você pode usar elas na nuvem da Amazon, você pode usar ela na nuvem de quem for que seja que tenha uma infraestrutura como serviço. Então, ela é independente. Né? São ferramentas independentes de configuração. Basicamente, você define no script o que vai ser instalado num servidor. É simplesmente isso. O que a Amazon fez? Ela criou uma ferramenta chamada OpsWorks, que é uma ferramenta que orquestra o Chef, que é uma dessas soluções. Ele é um orquestrador de Chef. É uma ferramenta para facilitar, para ficar mais simples de você configurar o Chef para funcionar na sua empresa. Então, se a sua empresa quer usar uma ferramenta de gestão de configuração, essa solução aqui vai ser uma maravilha. Eu vou mostrar para vocês, é muito simples de usar. Tá? Então, basicamente, você vai criando essa aplicação através do uso, e você vai configurando essas camadas de forma visual, é gráfico. Tá? É forma gráfica. Eu vou mostrar para vocês, porque fica mais claro, tá? Como que é. A ferramenta é gráfica. Por baixo dela, é importante dizer isso, ela é gráfica, mas por baixo dela ela roda os scripts Chef. O que a Amazon fez foi criar essa orquestração, essa ferramenta gráfica, para facilitar essa visualização. Então, se você vai aqui no serviço do Chef, deixa eu abrir aqui, ó, é o OpsWorks, tá vendo? É essa opção aqui, ó, OpsWorks, que é esse serviço de DevOps na nuvem. Né? Mais uma vez, isso aqui é uma coisa que vocês não vão achar tão simples. Esses serviços de alto nível também um dos diferenciais que a Amazon continuamente lança para vocês. Os clientes eles vão pedindo essas necessidades e a gente vai criando. Né? A gente não tem, mais uma vez, não é só mais servidor virtual, não é só auto-scaling, então todos esses serviços de gestão, porque a gente sabe que a empresa, quando ela vai para a nuvem, ela vai cada vez querer mais usar a nuvem. Então, ela vai crescer. Para crescer, ela precisa gerenciar essas coisas. Isso tem que tomar muito cuidado. É fácil começar criando o primeiro servidor. Depois começa a ficar mais difícil. Por isso que a gente oferece essas ferramentas de gestão. Tá? Então, esse aqui é um exemplo. Ó. Esse é o OpsWorks. E aqui é um stack que eu já tenho, ó, que é o stack exemplo que eu criei. Né? Esse stack exemplo é bem simples. Basicamente, ele tem dois servidores. Como que eu configuro? Eu configuro aqui. Ó, eu criei um servidor de aplicação PHP. Né? O que tem dentro dele? Como eu posso saber o que foi instalado nesse servidor? E essa é a beleza de você usar o Chef. Diferente do Beanstalk, o Beanstalk é uma caixa preta, você não sabe exatamente o que tem lá dentro. Aqui no Chef, no OpsWorks, você sabe. Se eu quiser saber tudo o que foi instalado, eu dou aqui Show. Ó. Ele mostra para mim todos os scripts Chef que ele rodou. Então, aqui eu tenho todos os scripts que ele usou. Né? Se eu quiser entrar em detalhes, ó, esses aqui são scripts que a própria Amazon criou. Você pode também chamar os seus Custom Chef Recipes também. O Chef ele usa um conceito chamado de recipe, é receita, é a receitinha do Chef. Né? E a receitinha do Chef fala assim, instala o PHP. Aí, mas eu quero saber, eu não sei o que tem aí dentro. Esses que a Amazon fez. Como que eu sei? Isso aí é código proprietário? Não. Eu venho aqui, ó, em um desses scripts, esse deploy PHP. Clico aqui nesse script e ele abre o GitHub da Amazon. Tá? Está tudo no GitHub. Está tudo disponível open source. Tá? Free, você pode baixar, usar esse código para fazer as suas coisas. Então, esse aqui é o código de um dos scripts, de uma das receitas Chef, que faz deploy de um PHP num servidor. Né? Só que a Amazon já fez isso para vocês. Né? Então, tem muitos scripts já criados. Só que você pode criar os seus próprios. Mas na minha empresa eu tenho uma receitinha Chef que instala um módulo de criptografia e de segurança. Aí você instala aqui, ó, você manda ele colocar aqui. Ó, você vem aqui no nosso ambiente do Chef, né, você vem no ambiente Chef aqui, e fala assim, eu quero configurar um cookbook novo específico para colocar esse custom, essa receita customizada que é minha, que eu fiz. Né? Então, mais uma vez,
Quando a empresa de vocês, isso é uma tendência, tá, pessoal? Se DevOps é uma tendência, a tendência é que as empresas elas vão começar a pensar em usar ferramentas desse tipo, como Chef, Puppet, até porque elas são open source, são abertas, né, são gratuitas, elas têm versões pagas, como o Red Hat, né, Linux tem uma versão paga, mas você pode usar também sem o suporte. Mas o que é legal é que elas acabam fazendo uma padronização do mercado. Né? Elas trazem uma padronização. Então, se você sabe usar isso, e lá nos Estados Unidos já tem uma voga muito grande a utilização dessas soluções, uma hora chega aqui também para o Brasil e é uma coisa, um diferencial. Tá? Aí tem o balanceador de carga aqui, que ele criou um balanceador de carga para mim. Inclusive, se eu clicar nesse balanceador de carga, olha só, essa é a minha aplicação. É uma aplicação web, a diferença é que, em vez de estar usando o Elastic Beanstalk, eu estou usando o Opsworks. Eu usei com todas aquelas receitas-chefe. É claro que, para uma aplicação web simples, pessoal, na boa, uso o Beanstalk, né? Mas isso aqui é para mostrar que você pode configurar todo o detalhe do seu servidor, detalhe a detalhe, caso você precise fazer isso. Caso você não precise, use a solução mais simples, né, para o seu caso. Tá? Então, aqui, só voltando, então aqui eu tenho esse meu stack. Você pode fazer, mais uma vez, várias operações. Se eu quiser saber a aplicação, olha só. Essa é a aplicação que eu instalei. Inclusive, eu posso puxar ela diretamente do GitHub. Tem o URL do repositório aí. No caso, ela é uma URL pública. Mas eu poderia fazer isso através de um link privado, tá? Para ter segurança também. Óbvio, né? Precisa ter segurança muitas vezes. Você pode, inclusive, usar criptografia, para ele fazer o download da aplicação de forma criptográfica, com SSL, através de criptografia segura. Tudo bem? Então, voltando aqui no nosso Shift F5, no Opsworks. Então, eu acho que isso mostra claramente o que ele é. Né? Ele, basicamente, tem essas ferramentas, né, como camadas, que você pode incluir, você pode instanciar um Ganglia, um Memcache. São camadas customizadas. É para você customizar realmente o que vai dentro de cada servidor. Essa é a diferença. Tá? Essa é a grande diferença que tem no Opsworks, e por isso que muitas empresas usam, porque elas querem customizar os seus servidores. Elas não querem simplesmente mandar uma aplicação web. Tá? E elas podem ter escalabilidade automática também. Que eu não vou entrar em detalhes aqui, mas basicamente você pode também configurar escalabilidade automática através desse orquestrador que é o Opsworks. Okay? E aí tem, olha só, você pode até fazer uma orquestração por tempo. Essa por tempo é muito legal. Imagina que você tem uma solução de uma plataforma de e-commerce. Você pode falar assim, olha, no dia 23, nas semanas próximas de dezembro, eu quero que você automaticamente já suba 20 servidores e deixe no ar, porque eu sei que vai ter mais gente acessando. Né? Você pode configurar esse tipo de coisa. Né? E, mais uma vez, você pode puxar do Git, Subversion, tem várias formas de você pegar essa aplicação e fazer deploy nela. Tá? As receitas ficam disponíveis, todas open source, para quem quiser usar, e reforçando, né, sumarizando essa apresentação. Se você quer simplesmente implantar uma aplicação web, Elastic Beanstalk, né? Inicie rapidamente com o Beanstalk. Se você quer ter um pouco mais de controle, quer saber o que vai exatamente dentro do servidor de Linux ou Windows que você tem, se você quer configurar os detalhes dele, Opsworks, que você pode usar as receitas-chefe. E se você quer ter toda essa configuração em forma de script, para você ter o seu data center automatizado, né? O programado, né? O seu data center programadinho, né? Porque é uma configuração em um script, você pode usar o CloudFormation. Então, mais uma vez, são 3 opções diferentes que você pode fazer. Não significa que você tem que usar todas, nem exatamente, pelo contrário, pode ser que você queira usar uma só. Tem várias empresas, muitas startups, por exemplo, Beanstalk, direto, Elastic Beanstalk. Mais uma vez, é a melhor opção para quem está começando. Né? Quem está mais rebuscado, já tem um ambiente maior, começa a crescer, tem mais dificuldade de gerenciar os ativos na nuvem, aí começa a migrar para uma solução que faça uso do Chef, ou então essas soluções que fazem scripts, né? Onde você pode criar os scripts para fazer a orquestração do serviço. Ok? Reforçando, esses detalhes dos 3 serviços, a gente tem essa URL, mas ela é meio comprida, então vou passar. Tá? Vocês podem achar mais detalhes técnicos, isso é importante. Esse AWS Hub é um site bem legal para vocês que são desenvolvedores ou profissionais de infra, porque lá tem tutoriais que vocês podem assistir, vídeos todos técnicos. Tá?
Não é de jabá, não, é técnico. Ele vai no detalhe, o que fazer, como fazer, passo a passo, como fazer uso do Beanstalk, ou como fazer uso do storage no Amazon S3, ou como usar o serviço de e-mail. Tem tutoriais para cada um desses elementos. Tá? Então, lá nesse lugar é tudo em português, que é mais legal ainda. A gente traduziu e a gente criou conteúdo próprio. Então, esses são webinars que a gente põe os vídeos lá em cima. E lembrando que, se você se cadastrar aqui, precisa se cadastrar, senão a gente não sabe quem é você. Você se cadastra aqui nesse tiny.cc/AWSTDC 2013 e a gente vai mandar para você um código, um promo code de $35. A Amazon já tem uma oferta gratuita. Tá? Esses $35, normalmente a gente passa para os desenvolvedores, porque às vezes o pessoal tem medo. Né? Putz, mas se eu usar e se eu ultrapassar? Né? Eu não sei. Então, a gente dá os $35 para você não ficar com medo de ultrapassar a camada gratuita, e aí acabar gastando algum dinheiro para fazer teste. Né? Então, a gente dá esse valor aí exatamente para vocês poderem testar sem restrições. Pessoal, obrigado a todos. Deixar aqui esses slides, esse deck de slides já está aqui no slideshare.net/Amazon Web Services Latam. Como eu não poderia deixar, eu sempre falo, né, o SlideShare também está na nuvem da Amazon, né, também é outra funcionalidade, mas é o slideshare.net/Amazon Web Services Latam, Latam de Latinoamérica. Lá tem muitos slides, dentre eles tem esses aqui, ok? São slides, esse deck de slides também, que fala sobre como gerenciar os seus ativos na nuvem da Amazon. Pessoal, muito obrigado. Meu Twitter é @josepapo, para quem quiser algum contato, quem quiser dar um feedback, tirar mais alguma dúvida, perguntas. Eu vou estar por aí, hoje, amanhã e sexta também. E vocês podem também perguntar pelo Twitter, que normalmente é o jeito mais rápido de eu responder, nem por e-mail, porque o Twitter é mais legal, né? É mais cool agora. Né? Então, e-mail já parece uma coisa meio século XX, né? Então, Twitter até é mais rápido. Eu vejo lá, já vejo que alguém me mandou um e-mail. Pessoal, obrigado a todos e até a próxima.